muito, assim, confusa no começo para saber o que exatamente falar sobre a mediunidade, né? Que a mediunidade tem tanta coisa a falar a respeito. Então, pode mudar, Simone. Então, a primeira coisa é a agenda aqui, mas é muito rapidinho, a gente não vai gastar tempo aqui, mas nós vamos falar um pouco do Livro dos Médiuns, das manifestações espíritas, médiuns ostensivos, se somos todos médiuns ou não, mediunidade, que é uma conexão, com quem nos conectamos e a conexão com Jesus. Então, primeiro, começando, então, procurei uma definição de mediunidade, né? Então, no livro Missionários da Luz, o André Luiz nos dá essa definição de mediunidade, que a mediunidade é um dos atributos do ser humano, que é utilizado para a comunicação com os espíritos. No próximo, Simone. Então, a gente começa a primeira pergunta, né? Espíritos, que é isso? Como que é essa comunicação? Então, a primeira coisa que eu dei uma olhada, então, no Livro dos Médiuns, né? E ele começa a contar como que Kardec daí chegou à conclusão que são espíritos. Então, ele começou a história com as mesas girantes, né? Então, tinha aquelas mesas girantes e é uma coisa magnética, uma coisa que alguém está fazendo um truque, até que começaram a perguntar para as mesas algumas perguntas e a mesa respondia sim ou não, batia uma para sim, duas para não, do que for. Então, ele viu que era um fenômeno que não era só físico, era um fenômeno que também... Era um fenômeno que tinha uma resposta inteligente. Então, se tem uma inteligência, se você for para o próximo, Simone, então a gente consegue ver que... então, de onde vem isso? Então, vem que essas respostas eram, na verdade, dos espíritos, que não são mais do que almas de seres humanos que são despidos do seu corpo físico. Então, com esse conhecimento, então, houve uma constatação que a manifestação ela não tem nada assim de surpreendente, se você tirar ao lado de que você não entende, mas com a explicação do Kardec, que o ser humano, quando ele morre, ele passa dessa vida, ele continua com o espírito vivo, esse espírito ainda mantém todo o conhecimento e é esse espírito que está tentando se comunicar. Então, quando você consegue essa explicação que a coisa passa de ser uma coisa maravilhosa, uma coisa surpreendente, uma coisa não natural para ser uma coisa normal, natural. Quando você perde essa visão, então, pelo menos, eu acho que é importante essa desmistificação, tirar esse medo, esse concern, essa coisa que a gente tem, porque a gente, na verdade, não entende, né? Então, no próximo slide, então, a gente continua. Então, a mediunidade, como já está falando, é uma faculdade humana, que na verdade todos os humanos têm, que ele pode exercitar ou não. É uma questão de livre-arbítrio dele de decidir se ele vai exercitar isso ou não. E que na verdade essa percepção é a ligação com o plano espiritual. Então, é essa comunicação entre o plano espiritual e o plano dos encarnados. Agora que eu vi que ficou umas palavras em inglês aí, mas acho que foi na autocorreção aí, perdão. Então, outra coisa a se comentar é que ela existe em todos os lugares, em épocas, né? Não é um privilégio exclusivo do próximo, Simone. Não é um privilégio exclusivo do espiritismo, né? Que tem pessoas que não são espíritas e elas têm esse contato, tem até uma coisa mais saliente, né? Ela não é exclusividade do espiritismo, no entanto, ela faz parte de um dos pilares do espiritismo. Eu sei que tem diferenças, não é teorias, ou diferentes referências, mas a referência que eu achei, ela dá aqui 5 pilares do espiritismo. Então, que é uma doutrina, eu ouvi algumas que tem 3, mas eu vou me apegar nessa que eu decidi aqui de 5.
Então, é o Espiritismo, que foi uma doutrina, então, revelada pelos Espíritos e codificada por Kardec em 1857. Então, ela tem 5 pilares. Então, ela está assentada em Deus, né? Acredita sustentada na criação divina, que daí criou o espírito imortal, que é por isso que a gente acredita, né? Que é um espírito que vai sempre evoluindo, não morre, sempre procurando mais e mais evolução. Que existe uma comunicação entre espíritos, e aí que é um dos pilares que a gente está discutindo, que é a mediunidade. Ela também se baseia na lei do progresso e na lei de causa e efeito, onde então entra o que a gente conhece como reencarnação, né? E acredita. Então, a mediunidade é, pois, uma comunicação, se for no próximo, Simone, é uma comunicação entre o plano espiritual e os seres encarnados. Então, vocês imaginem, sabendo-se que a gente, né, que tem todos os espíritos que desencarnam, muitos podem estar ao redor da gente, né? E mesmo que não estão muito próximo, a vibração que a gente emite, a gente se comunica, a gente entrelaça essas vibrações nossas com as vibrações deles. Então, na verdade, nós vivemos mergulhados no outro slide, Simone. Na verdade, nós vivemos mergulhados num oceano de comunicações, vibrações e sintonias com os desencarnados. Então, aí lembra-se, então, a gente tem que comentar o livro dos Espíritos, né? Que o Kardec perguntou para os espíritos, né? Os espíritos nos influenciam? E a próxima, Simone? Então, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Era a resposta dos espíritos. Então, realmente, né, uma grande assim, influência. A 460. Além dos pensamentos que nos são próprios, haverá outros que nos sejam sugeridos? Muitos pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditórios. Neles há sempre um pouco de vós e um pouco de nós. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós 2 ideias que se combatem. Então, aquela coisa, né? Quantas vezes a gente, em várias situações, né, que a gente faço A ou faço B? Digo sim ou digo não? Né? Respondo agora ou fico quieta? Então, é essa coisa sempre que a gente sempre tem uma influência, sempre tem alguma coisa mais questionando a gente. Então, como se dá esta comunicação? Os componentes da comunicação. Então, existem 3 componentes básicos dessa comunicação que ocorre. A primeira que a gente está conversando é o espírito, né? Que já nós conversamos, que acreditamos, e os espíritos nos falaram que eles não há morte, né? Que eles continuem vivendo num outro nível, mas eles continuam lá. Então, tem que haver a parte espiritual. Uma coisa a salientar aqui, que esses espíritos não são todos iguais. Eles vêm das mais diferentes formações. Então, vamos deixar isso assim no cantinho, que depois a gente vai falar sobre isso. Né? Então, tem espírito de toda forma, de todo tipo, com todo tipo de moral. Né? Da mesma maneira que a gente encontra os humanos também, os encarnados, né? Com uma larga faixa de moralidade. E aí tem os médios, que são os intérpretes, né? Que é o intermediário. É isso que a mediunidade é esse intermediário que permite a comunicação. Então, o bom médium, ele não mistura suas emoções com as comunicações. Então, o médium ideal, né? O bom é aquele que ele não mistura suas emoções, porque quando ele recebe uma comunicação,
ele vai receber realmente a comunicação do espírito, sem afetação da parte anímica dele, né? E aí a terceira é o meio em que se faz a comunicação. Esse meio ambiente espiritual são as nossas mentes, são essas emanações fluídicas, as emoções, as vibrações que estão sendo recebidas e interpretadas. E uma coisa para a gente também ficar em mente, que essas vibrações, essas emoções, tudo isso vai dos dois lados, mas do médium para o espírito, do encarnado para o espírito, do espírito para o encarnado. É uma via de duas linhas, tá? No próximo, Simone, o espírito está sempre envolvido por um envoltório ou perispírito, que já foi estudado no curso, né? Cuja natureza ela se eteriza à medida que ela se purifica. Mas a gente não vai entrar em detalhes sobre isso hoje. Então, embora fluídico, o perispírito é considerado uma matéria que tem como agente intermediário o fluido vital, que é uma espécie de veículo sobre o qual ele age, assim como nós agimos sobre o ar. Então, eu achei isso interessante porque me ajudou a entender um pouco melhor. Da mesma maneira que a gente tem a vibração, a compressão, a propulsão, a ressonância, né? Quando a gente bate, quando a gente toca um instrumento baixo, né? Bum! A gente sente a ressonância nas paredes. Então, essa vibração, é dessa maneira que a gente age sobre o ar, o espírito age sobre esse fluido vital e consegue, e é assim que se explica algumas dessas comunicações. Então, os efeitos, então, eles entram na ordem de fatos naturais, de novo, e deixam de ser o sobrenatural ou maravilhoso. Da mesma forma, a gente pode pensar como se a gente pensar na eletricidade, né? Que a gente não vê, mas a gente aceita que a eletricidade ela percorre uma longa distância em um tempo muito rápido, né? A gente não vê, mas a gente sabe que ela acontece. Então, quem sabe com o futuro as pessoas começam a enxergar isso como uma coisa mais natural, porque ela também é uma forma de vibração, é uma forma de onda. Então, vamos lá para o livro dos médiuns do nosso amigo Kardec. Então, Kardec fala assim, quando no livro dos médiuns, do capítulo sobre os médiuns, ele começa assim: toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não se constitui, portanto, privilégio exclusivo de ninguém. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Todavia, usualmente, assim só se classificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, o que o Kardec está falando aqui para nós? Então, Simone, se você for no próximo. Então, ele fala que a mediunidade, todos temos. Todos os seres humanos, todos os seres humanos têm a mediunidade. No entanto, alguns a têm ostensivamente. Os que a têm ostensivamente são classificados em médiuns de efeitos físicos ou médiuns de efeitos intelectuais. Os médiuns de efeitos físicos são os que têm o poder de provocar efeitos materiais. Então, eu não vou entrar muito detalhe nessa palestra sobre isso. Todos esses detalhes estão no livro dos médiuns, para quem quiser saber mais que cada um. Mas eu só vou dar uma citada para a gente continuar a história que eu estou contando. Então, os efeitos materiais podem ser médios curadores, médios pneumatógrafos, médios de transporte, que fazem materialização,
médiuns de trabalho com ectoplasma, bicorporiedade e transfiguração. Isso são alguns exemplos de efeitos materiais. Nos efeitos intelectuais, então ele começa a falar mais que são comunicações inteligentes. São os médiuns audientes, são médiuns falantes, psicofônicos, médiuns videntes, sonambúlicos, inspirados, médiuns de pressentimento ou médiuns psicográficos. Então, por que intelectuais? Porque daí eles conseguem receber uma mensagem mais... é uma mensagem, né? Não é como os outros que havia um efeito. Esses recebem mensagem de uma forma ou de outra. Então, se a gente for no próximo, Simone, a ação dos espíritos sobre a matéria começou mais, então, como eu já comentei, as primeiras manifestações que foram vistas, que foram estudadas pelo Kardec, foram sobre as mesas girantes. Mas ele notou isso, que quando, para a produção do fenômeno necessário, se torna a presença de uma ou mais pessoas, dotadas de uma aptidão especial designada sob o nome de médiuns. Então, o que ele notou? Que se não tivesse ninguém, se não tivesse um médium, aquelas mesas não giravam. Havia necessidade desse médium receptor, que às vezes ele nem percebia, mas ele está contribuindo para esse efeito material. Então, as manifestações inteligentes, basta que demonstrem uma ação livre e voluntária, exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento. Então, é isso que ele começou a observar, que se você perguntava coisa para as mesas, elas começavam a responder. Então, então isso não é truque de ninguém. Tem alguma coisa inteligente por trás disso tudo, né? Então, outros exemplos, então, dessas mediunidades seriam a suspensão, os ruídos, os movimentos, aparições, as coisas que o povo às vezes vê, coisa voando, né? Coisas que caem, a tipologia, né? Que é uma resposta por número de pancadas, ou golpes vibratórios, e eles incluem aqui também a psicografia indireta, que é uma coisa que faziam no começo do espiritismo, que eles usavam cestas e pranchetas para ver essa comunicação, antes de começarem realmente a usar simplesmente o lápis, né? Então, falando em como a gente está de médiuns, uma pergunta que nos vem sempre à cabeça é ser médium é uma coisa que depende da moral da pessoa? Então, aqui dos espíritos, dos médiuns, não sei de onde veio essa pergunta, perdão, não me lembro. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? É o livro dos médiuns. A resposta é não. A faculdade propriamente dita reside no organismo. Ela independe da moral do médium. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, de acordo com as qualidades do médium. Então, a mediunidade em si, ela independe da moral, mas o uso que você vai fazer dela, daí sim, ele pode ser influenciado dependendo da moral do médium e como que ele vai usar essa qualidade, né, ou essa aptidão que ele tem. Então, uma coisa que a gente tem que pensar, que às vezes, quando a pessoa percebe que tem uma certa mediunidade, ela meio que se assusta, né? E fala, não quero saber disso, alguma coisa, porque não sabe, né? O Espiritismo o Espiritismo dá muito ensinamento sobre isso para a gente entender. Mas quem não estuda, para quem não sabe, é uma coisa que pode chegar um momento ser um pouco assustadora, né? Mas há grandes benefícios nessa prática mediúnica. Se você puder passar para o próximo, Simone. Então, os benefícios são vários. E a gente vai falar de alguns aqui. Então, o benefício, ela confirma o benefício da boa prática mediúnica. Ela confirma a existência e a sobrevivência do espírito, porque a gente está comprovando quando você está
entrando em contato com ele, se comunicando, há uma comprovação dessa nossa vida imortal, né? E a gente recebe informações sobre a vida na espiritualidade, que é uma coisa que de outra maneira não teríamos como, né? Então nos traz esclarecimento. E quando eu digo nos traz, não é só para o médium, né? O médium nesse caso, então alguém no caminho, alguém que vai favorecer esse esclarecimento a chegar a todos, né? Então, recebemos ensinamentos e ajuda dos bons espíritos. Quantas vezes a gente conversa, claro, e sempre nas reuniões nossas mesmo, né? Como a gente recebe tanta ajuda dos bons espíritos, né? Quanto orientação, quantas respostas às vezes. Um benefício é ajudar o próximo, né? O encarnado e desencarnado. Vamos pensar aqui, divulgando o conhecimento espiritual. Desculpa. Ajudar o próximo, encarnado e desencarnado. Então, um exemplo que eu tenho assim muito, que me vem muito na cabeça é toda a ajuda que o Chico Xavier deu, né, para todas as mães, né, as famosas cartas, né? Então, ele ajudava não só as pessoas que tinham desencarnado, como ajudava as pessoas encarnadas, porque ele trazia essa resposta, ele trazia essa comunicação que muitas mães estavam desesperadas para conseguir. E claro que cada um só conseguia se lhe era permitido, né? Pela bondade divina, pelo momento certo, mas a mediunidade do Chico proporcionava isso, né? Essa ajuda ao encarnado e ao desencarnado. E, claro, que divulga o conhecimento espiritual através da psicografia. Quantos e quantos livros, né, que a gente lê constantemente, que vieram todos através da psicografia, graças à mediunidade. Trouxe imensos conhecimentos para nós, né? E outro benefício que é assim, dos muito importante também é a oportunidade de redenção e de regeneração que o médium tem por ser médium. A mediunidade permite ao indivíduo resgatar com o trabalho em prol de seus semelhantes equívocos cometidos em vidas passadas e, ao mesmo tempo, concretizar compromissos assumidos anteriormente no planejamento reencarnatório. Quem possui mediunidade ostensiva de efeitos patentes não é necessariamente um ser evoluído intelecto e moralmente, mas alguém que, por determinação superior, recebeu uma importante ferramenta de trabalho e que deve ser utilizada como meio de autoaperfeiçoamento. Então, a gente escuta, né, os médios falarem, né, pelo menos eu ouvi alguns, não, eu sou mesmo um pecador, né, eu vim aqui mesmo porque eu tenho muito para resgatar. Mas é uma maneira muito bonita de resgatar, né, porque é uma maneira de oferecer serviço, é uma maneira realmente de ser útil a outros e ajudar no progresso também, no progresso do espiritismo e no progresso do mundo também, né? Então, eu acho é um ponto assim que sempre eu gosto de notar, porque eu acho uma coisa muito bonita. No próximo, então, Simone, então a gente estava falando de tipos de médiuns, né? E mais da mediunidade ostensiva. São médiuns de efeitos físicos e inteligentes, como a gente falou. Mas o que eu quero falar aqui hoje também é que a gente ouviu o Kardec falar lá através que os espíritos falaram que todos somos médios, já que a mediunidade é um atributo humano, né? Então, Simone, o próximo. Então, vem o nosso amigo Kardec aqui de novo, né? E pode ir mais um, Simone. Então, eu highlight ali, desculpe que o meu highlight não está muito reto, mas é uma coisa que sempre acontece comigo, não sei por quê. Mas, enfim, ele diz ali, pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. E aí ele usa a palavra usualmente, só se classificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada.
Tudo bem. Então, a gente tem um costume de pensar em médiums como as pessoas que têm essa mediunidade mais ostensiva. Mas hoje aqui eu quero conversar com vocês nessa segunda parte aqui da apresentação, é sobre isso, para a gente pensar um pouquinho. Como que é isso? Como que todos nós somos médiuns? Então, no próximo, Simone. Então, como a gente viu que a comunicação, mediunidade é uma comunicação com os espíritos. Se você for levar num lado bem simples, é uma comunicação com os espíritos. É uma comunicação, essa comunicação é uma comunicação eletromagnética através de vibrações que emanamos e recebemos. Isto é, através das ondas mentais. O que isso quer dizer? Os pensamentos. Os nossos pensamentos é que geram essas ondas e nós emanamos isso. Outra coisa, desculpa, fui ler ali porque eu me esqueci. Então, a gente emana, mas como que a gente emana? Então, tem uma palestra do Haroldo que eu achei muito interessante, que ele coloca assim, que quando a gente tem o celular, né? Hoje em dia a gente fala de 5G, 4G, 2G, 1G, sei lá. Mas então ele está falando que esses G aí determinam a potência, né, da internet ou da conexão. Então, ele compara isso, que os médiums, que as pessoas, elas têm uma G diferente. Então, as pessoas que são médiums muito ostensivos, são alguém um 5G. Mas, de repente, tem também, a gente pode ser um 0.2G, entendeu? Mas tem toda essa variedade. A gente vai depender, essa transmissão, ela pode variar de intensidade, mas, na verdade, todos nós temos. Então, a gente está falando aqui dos pensamentos. Eles criam ondas, eles mandam ondas, e é isso que faz essa conexão. Então, no próximo, Simone. Então, só para trazer uma comparação aqui, que a gente está falando de comunicação, né? Uma comunicação eletromagnética. Mas, então, vamos pensar quando... Lembra como a gente vivia antigamente? Não, vocês não conheceram isso, porque vocês são tudo muito novos. Mas meus avós, assim, eram pessoas que não tinham rádio no começo. Quando ouviu-se um rádio, era um começo dessa transmissão, ninguém entendia como isso funcionava direito, mas você ligava o rádio e você estava escutando alguém, né? É uma comunicação também eletromagnética, que no começo ninguém entendia muito, mas sabia que acontecia. E depois veio a TV. E depois veio a internet. Então, como essa comunicação ela vai se aprimorando, ela vai mudando, ela vai diferenciando, ela vai se tornando cada vez mais complexa, sim? E uma coisa para a gente pensar nisso tudo é que há uma permuta de valores. Tudo isso traz um lado positivo e negativo. Então, quando eu estava falando dos meus avós que começaram, né, tinha um rádio na casa inteira e todo mundo ficava escutando junto. Ainda você imagina, né, naquela época, qual era a comunidade dele? A comunidade era a família, eram os parentes por perto, né? E domingo na igreja, você tinha um pouco mais de gente, ou as crianças na escola, então também tinha um pouco mais de contato. Mas era esse o contato, o mundo maior. Quando o rádio começou, um monte de comunicação que começou a vir através do rádio. Depois, através da TV. Quanta informação, quanta permuta de informação e de valores, né? Começou, então, a impregnar todas essas famílias, porque é uma coisa que acontece. E hoje em dia, então, com a internet, com as redes sociais. Então, tudo isso são formas de comunicação que a gente não vê, mas elas estão presentes também. Então, até vale aqui, por que se assustar tanto com essa comunicação espiritual, se na verdade também é uma forma de comunicação?
Mas o que eu quero colocar aqui também é que todas essas comunicações, elas vão adicionando sempre. Há sempre uma permuta, vão mais informação e mais informação. E, de novo, lembra quando a gente falou existem espíritos diferentes, bons e maus? Bom, aqui é a mesma coisa, né? Com qualquer comunicação, você pode ter um lado negativo e positivo. Nas redes sociais, a gente sabe quantas coisas negativas podem acontecer, né? De influenciar pessoas negativamente ou erroneamente. Mas, ao mesmo tempo, traz muito benefício, né? Veja agora com toda essa pandemia, no fim da conta, e com esse Zoom, com toda essa disponibilidade, quantas pessoas que estão assistindo mais palestras espíritas, né? Tão mais acessível. Então, é sempre aquele lado. Tem um lado positivo, tem um lado negativo. Então, para que tudo isso? Para a gente, então, voltar a confirmar ou entrar tudo isso junto, que a mediunidade é uma conexão, é um outro tipo de comunicação. Então, ela tem toda analogia a essas ondas eletromagnéticas, mas ela é mental. Então, tudo isso tem outro tipo de comunicação que eu não entendo, para falar a verdade, esse negócio de internet, nem da TV, cabo, como é que a informação chega. Eu só ligo a televisão e fico feliz, mas não entendo muito. Mas a gente sabe que acontece. Agora, com a espiritualidade, então, a comunicação também acontece. E acontece isso também do positivo e negativo. Por isso que a gente também tem que ficar com cuidado sobre isso, né? A gente já falou em benefícios da boa mediunidade, né? E também a gente falou dos valores da moral do médium, quer dizer, sempre pode ser levada para lados diferentes, né? Então, se a gente for para a próxima, Simone, então quero falar que os raios que a gente emite estão numa certa frequência. Então, quando isso quer dizer? E essa frequência é que vai definir a sua companhia espiritual. Porque os semelhantes atraem semelhantes. Basicamente é isso. Então, se você está emitindo uma frequência, que é uma frequência de harmonia, de compaixão, de amor, de tolerância, você vai atrair isso perto de você. Mas se você, de repente, está emanando uma frequência de preconceito, uma frequência de raiva, de revolta, de depressão, né? Quantas vezes não, às vezes a gente se sente meio para baixo, a gente está emitindo uma energia do que a gente está sentindo. E isso tudo vai definir a companhia que está conosco. Agora nós estamos falando do nosso mundo, da nossa mediunidade, que todos nós temos. Não ostensiva, mas essa que todos temos. E que é constante, é 24 horas por dia que essa mediunidade está agindo. E a gente, muitas vezes, não tem noção, ou com a correria do dia, a gente nem para pensar. Desculpe, fui eu tomando água. Então, a onda que você emite, ela te revela. Porque, lembra que a gente falou? A onda que a gente emite é o pensamento que a gente tem. Então, essa onda, ela nos revela. No livro Nos Domínios da Mediunidade, Emmanuel faz a introdução do livro. O livro é do André Luiz, né? Escrito psicografado pelo Chico. Mas o Emmanuel, ele faz a introdução desse livro. É um livro, nós estamos, na verdade, estudando ele, não completei ele ainda. Mas nessa introdução, o Emmanuel fala assim, que cada médium com sua mente, cada mente com seus raios. E esses raios saem personalizando interpretações e observações. E conforme os raios que arremessamos, ergue-se-nos o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Então, isso quer dizer o quê? Que cada médium tem a sua própria mente, que cada mente vai ter esses raios. E esses raios são uma personificação
das coisas que a gente interpreta, das coisas que a gente observa, e isso nós arremessamos para fora. E é isso que daí aí que nós vamos criar essa onda em volta de nós que vai determinar as companhias que a gente vai ter. E aí ele finaliza dizendo assim, em síntese, equivale ainda a repetir o que Jesus já disse, né? Que Jesus já falou isso há 2000 anos atrás, a cada qual segundo suas obras. Porque a gente gera o mundo em volta da gente baseado no que a gente constrói dentro da gente. Então, Simone, no próximo, então a gente continua confirmando e voltando nisso que a mediunidade é uma conexão. E ela é uma lei divina. Você só entra em contato com quem você está sintonizado, com quem você está conectado. Então, não basta entrar em contato com o mundo espiritual, porque isso é uma coisa que acontece 24 horas por dia, sem a gente perceber. Mas a questão começa a ser, então, é com quem que você está conectado. Com quem que você está entrando em contato. Então, cada criatura, com os sentimentos que caracterizam sua vida íntima, emite raios específicos. Você irradia aquilo que você sente. Desculpe, probleminhas técnicos aqui. Então, uma coisa aqui de notar, a gente fala, mas como que é isso o dia todo? Então, imagine que você tá dirigindo o seu carro, daí, de repente, alguém corta a sua frente. Bom, daí você já muda a tua frequência, daí você já começa a sintonizar um pouco diferente. Você chega em casa, tá tudo bem, mas daí alguém fala alguma coisa, o filho reclamou da comida, ou começou a falar mal do vizinho, pronto. Aí a frequência já muda, já fica diferente. Porque a gente é altamente influenciável por tudo isso. Só um momentinho, mais uma dificuldade técnica. Então, Simone, se você for para o próximo. Então, a gente volta a dizer que onde estiver o vosso tesouro, é aí que está o seu coração. Nós circulamos em torno do que tem valor para nós. E é com os semelhantes que iremos nos conectar. Então, onde está o nosso valor, é isso que a gente vai estar pensando, é isso que vai ser importante, é isso que está no nosso coração. Então, é com isso que a gente normalmente, pensando ou não, alerta disso ou não, consciente ou não, é isso que a gente está emitindo e é isso que é com essas emoções, com os espíritos que estão com as mesmas emoções, é que a gente vai se conectar. Então, a pergunta começa, outra pergunta, né, que tem um monte ainda mais ainda para vir, mas é do que você se alimenta? Você se alimenta das boas energias ou você se alimenta dessas energias de estresse ou de irritação, né? Então, a gente tem que ficar alerta para isso. Então, aqui, a pergunta não é mais se eu sou ou não sou médium. Essa pergunta, na verdade, ela começa a perder o sentido quando a gente começa a estudar e ver que, na verdade, nós somos e somos 24 horas por dia. Mas, então, a gente tem que começar a prestar atenção com quem que a gente se conecta, né? Então, a mediunidade, de novo, se você tem mente, você emite raios. Você emite numa frequência, emite e capta dos seus companheiros de frequência no universo. É parte da física quântica, que eu não vou entrar muito em detalhe aqui, porque eu não sou muito esperta. Qualquer coisa, pergunto para o Jamanta. Mas uma coisa interessante é que não se falava em física quântica no tempo do Kardec, né? Mas o Kardec fala da mesma maneira que ele fala que nós somos médios e que você personaliza tudo que recebe. Então, na verdade, é o mesmo princípio. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Que essa
conexão, na verdade, essa partilha dessas ondas, ou pedaços muito pequenininhos de matéria, o que seja, que a gente transmute, né? Que a gente partilha com quem está por perto. O que você recebe passa por um processo de filtração, dependendo das suas emoções e da bagagem que você carrega. Então, isso é muito interessante, que a gente vamos parar para pensar um pouquinho aí, porque Simone, se você for para o próximo. Isso, obrigada. Então, no livro Pensamento e Vida, o capítulo 1, ele fala sobre isso. Ele fala que o capítulo chama o espelho da vida. E ele fala, a mente é o espelho da vida. O reflexo desse espelho esboça a emotividade. A emotividade, que é a coisa que vem da gente, então, ela plasma a ideia. E daí a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. E a conotação aqui que está sendo feita é que é como se fosse uma argila. O que está saindo de nós, então, quer dizer, a gente recebe, a mente é o espelho da vida. O que a gente vê na vida vai se refletir em nós. E aí, quando ele chega em nós, ele vai encontrar todas essas experiências, observações que a gente teve nessa vida, vidas passadas e tudo, e vai virar o maior angu lá dentro. Mas essa emotividade daí, juntando com o que a gente recebeu mais uma vez, é essa que vai trazer a ideia. E cabe em nossas mãos aí de essa ideia, quando a gente traduz essa ideia em ações, ela pode ser boa ou má. Vai depender tudo da gente. A gente pode transformar essa argila em uma coisa muito, muito formosa ou uma coisa muito horrível. O próximo, Simone. A questão, então, não é se a gente está em contato, se a gente é ou não médium. A questão é com quem a gente está em contato. Um exemplo aqui, se você está no seu serviço ou na sua escola e de repente entra alguém na sua sala ou você encontra uma pessoa extremamente perturbada, está agitado, está bravo, está raivoso, a pergunta é, para quem você vai dar ouvidos? Você vai dar ouvido àqueles espíritos obsessores que estão ali com essa pessoa e vai entrar nessa linha de euforia, de revolta? Ou você vai ouvir os espíritos de luz que o trouxeram até ali, para dar uma chance para você poder conversar com ele? Então, a questão começa para a gente se perguntar, é para quem você permite que use? Para quem você empresta os seus olhos, a sua fala, as suas mãos, os seus sentimentos, os seus ouvidos? Para quem você espera? Se alguém chega no teu trabalho e puxa num cantinho, começa a falar mal do chefe ou do companheiro que trabalha com você, para quem você vai dar ouvido? Né? Então, um alerta mesmo, um alerta para a gente, quer dizer, isso são coisas assim que a gente encontra no dia a dia, né? Situações, se você está no mercado, alguém cortou a fila, a quem que você vai ouvir, né? Aquele espírito meio orgulhoso, que como que você está fazendo isso? Ou você vai ouvir, né? Alguém com mais compaixão, com tolerância. Então, fica a questão aí de alerta para a gente, no dia a dia, a gente se perguntar, a gente se questionar. Simonia, no próximo. Então, a gente está conversando, né? Está vendo mais e mais que a mediunidade é uma troca. Então, a questão, de novo, aqui está cheio de perguntas, vocês estão vendo? Então, a questão é o que você troca, o que você permuta. Você lidera ou segue? Ou é um seguidor diante de situações diferentes? Que tipo de permuta que você permite? Na verdade, a gente só permuta o que a gente valoriza. Então, a gente tem que estar alerta para
para o que a gente valoriza, né? E quando eu falo aqui de lidera ou segue, eu imagino assim, até essa pessoa, de repente, que chegou perturbada perto da gente, né? Você vai liderar e você vai mudar esse conceito, tomando a liderança de mudar, de inverter essa baixa energia e tentar mudar? Ou você vai ser um seguidor, que você vai com o fluxo, você vai com a linha e você não é um agente transformador nesse caso, né? Então, eu sei que é muita pergunta e a gente fica pensando, puxa, mas como é que eu vou fazer tudo isso? Bom, o desafio aqui é abandonar as nossas carapaças e subir para poder chegar a ter unidade com Jesus. Então, se a gente está falando que o que a gente emite, a gente vai se conectar com os espíritos que têm semelhança, né? Então, a gente, puxa vida, não ia ser legal se de repente a gente pudesse emitir coisas que a gente se comunicasse com Jesus, né? Puxa, que supra-sumo. Mas, na verdade, o Cristo é o que reflete o Criador aqui para a Terra. É Jesus. Porque a gente nunca chegou a ver o Pai, mas Jesus reflete as ideias do Pai, né? Então, e o Jesus também vive cercado por outros espíritos superiores, né? Então, se ele atrai, e claro, tem espíritos perto dele, então eles têm que estar na mesma frequência. Então, a pergunta é, depois de tudo isso, a gente pergunta, ficou com vontade de sintonizar com essa turma superior? Né? Eu acho que primeiro a gente tem que querer. E daí, se a resposta for sim, daí a gente vai, a resposta seria evangelizar. E daí que é isso, a gente vai começar a falar sobre isso agora. Simone, se for no próximo. Então, de novo, né, repetindo um pouquinho, mas quem reflete o Criador para a Terra é Jesus. Ele vive cercado por outros espíritos superiores e a questão é, ficou com vontade de sintonizar com essa turma, com essa turminha? Então, no próximo, obrigada, Simone. Então, a questão X aí, claro que a gente não vai, a gente tem que saber, né, das nossas limitações e claro que vai ser muito difícil a gente chegar, vai levar um tempo, né, para a gente chegar na vibração de Jesus. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode começar a melhorar as nossas vibrações. E como que a gente faz isso? Começar como é que eu vou dizer? Comprometer-se a ser um líder. E é essencial, então, 2 pontos. Primeiro, o serviço, demonstrar amor um ao outro e a iluminação, ou seja, o instruir-nos. Daí vão nascendo todas as outras virtudes. E essa iluminação e esse serviço, tudo vem desse evangelizar a si mesmo. Através da evangelização de nós mesmos, a gente consegue trazer o Cristo para a nossa vida. Aí nós conseguiremos começar essa transformação e começar essa elevação. E aí, quem sabe, por meio de nós, Jesus pode começar a atuar também, levar paz e consolo aos nossos irmãos, né? Então, como a gente falou, é um compromisso que a gente tem 24 horas por dia, porque a gente está em contato com todas essas vibrações, com todas essas distrações no mundo 24 horas por dia. Então, vai requerer muita disciplina. E essa disciplina vai nos trazer controle, e aí a gente vai poder definir mais, né? Qual é a emoção que a gente quer deixar que saia da gente, ou o que está no nosso coração, que daí vai começar a se transmitir daí. Então, com tudo isso, a gente conseguiria uma afinação do nosso instrumento, criar algo edificante para o mundo. É aquele processo de purificação do nosso vaso, né?
de deixar todos os desatinos do passado, sair, trabalha, mas é muito trabalho, não pensa que eu sei que tudo que eu estou falando não é fácil. E nem que a gente vai conseguir isso de uma hora para outra, vai levar muitas encarnações, mas a gente tem que ser, quando a gente começa a ter a consciência, aí que a gente começa a mudar um pouquinho, né? Então, tem muita influência da gente, quando a gente falou do espelho, né? Que a gente recebe uma informação ou qualquer até estudo, mas isso tudo vai vir, quando a gente recebe, vai interferir muito, vai mexer com tudo que a gente já foi, que tudo que a gente já trouxe de outras vidas. Então, tem muito trabalho que a gente tem que fazer para, tipo, controlar as nossas emoções, ter uma disciplina, né? Para ver de que lado a gente vai optar, quem que a gente vai deixar usar a nossa boca, o nosso tempo, né? O nosso coração. Então, no outro slide, Simone, a gente vai falar um pouquinho sobre mediunidade bem-sucedida, então é básico que a gente tenha um conhecimento de nós mesmos, para daí a gente poder controlar a faixa do nosso pensamento. Porque ela oscila demais, né? A gente, nesse mar da vida, a gente tem tanto, imagine quanta onda, né? Quanta vibração a gente recebe de todo lado. Então, é difícil ter esse controle desse leme, né? Para a gente guiar aonde a gente quer ir. Por isso que é importante a gente praticar a autodisciplina. Porque às vezes nós somos usados mesmo por forças contrárias ao caminho da luz, quer dizer, forças que não querem tanto o bem da gente ou do semelhante, né? Então, de novo, a gente falou que com quem que a gente está em contato, mas aqui a gente quer falar também que nós somos, às vezes, utilizados por essas forças, né? Então, a gente tem que se perguntar também pelo que a gente se deixa ser utilizado, né? Quando a gente está fazendo uma vibração, a gente está num estudo, claro, a gente está se conectando com a espiritualidade superior, então, através da disciplina e tudo, né? Então, uma disciplina de pensamento e de reforma de caráter. Então, a gente se conecta com eles, se sente bem e a gente quer continuar nesse caminho. Mas também tem os momentos de depressão, de estresse ou de sofrimento, que às vezes a gente, né, tende a seguir essas outras ondas também. Então, uma mediunidade bem-sucedida é aquela que vai acolher aquilo que nos enriquece. Então, volto a dizer que a importância é grande, é a disciplina, para a gente perceber, então, o que a gente deixa entrar e o que a gente não deixa, né? Uma comparação que foi feita aqui é sobre a casa da gente, né? Que a gente não deixa a porta aberta, totalmente aberta. Pode estar destrancada, mas a gente é difícil deixar a porta aberta, né? E se alguém bate na porta, você vai ver quem que você vai poder, né? Que você quer deixar entrar e você não quer deixar entrar. Então, se a gente toma tanto cuidado com a casa material, né? É só um alerta para a gente começar a ter o mesmo tipo de atitude com a nossa casa mental. O que a gente vai deixar entrar e o que a gente vai fechar a porta mesmo, que a gente não quer que entre, né? Simone, se for para o próximo. Então, essa mediunidade com Jesus, claro que, como eu diria, podia ser até uma utopia por enquanto, né? Mas é uma coisa para a gente começar a pensar. Uma vez eu fui numa palestra que a moça falou, ela falou assim, o que você quer para o seu futuro? Aí a gente, né, começou a pensar, quem sabe uma casa, ter um carro, ter filhos. Daí ela falou assim, não, eu estou falando para você pensar o que você quer daqui 5.000 anos, né? Então, o que a gente quer para a gente, né? A gente sabendo que somos espíritos imortais, por que não começar a pensar nesse aspecto? Começar a pensar o que eu quero para mim daqui 1.000 anos, daqui 2.000 anos, né? Então, a sintonia com criaturas que convivemos ou sintonizamos é normal, né?
Agora, para conseguir essa mediunidade com Jesus, necessitamos aprimorar nossa espiritualidade. Precisamos nos despojar de sentimentos, emoções negativas, enraizadas, gravadas em nossa mente durante encarnações, até prévias encarnações, e que trazem reminiscências que dirigem nosso pensamento. Muitas coisas dessas a gente não tem muita consciência ainda, né? Mas sempre se questionar, né? Se há algum sentimento que a gente não está muito feliz, é sempre se questionar e tentar trabalhar com ele. No próximo, Simone, então, o que a gente poderia fazer para melhorar? Permutar ideias transcendentes, voltadas para o progresso, ideias positivas, valores que transcendem as banalidades da vida. Essa palavra banalidade eu achei muito interessante, porque o que é banalidade, né, na vida? Se você esse conceito de banalidade vai diferir tanto dependendo de como você olha para as coisas. A banalidade agora pode ser ir no cinema, né? Ir num teatro para assistir um cinema. Pode ser uma banalidade agora. Mas daqui a um tempo, será que vai ser importante você ter 2 carros? Será que é muito importante se você vai querer ter uma refeição suntuosa hoje? Ou se você só quer um mínimo que consiga satisfazer a tua necessidade física sem precisar de excessos, né? Então, essa banalidade da vida pode ser tanta coisa, mas são todas coisas que nos distraem do que é importante no dia a dia. E se trata também do que você faz e não do que você sabe. É uma postura de como você vive. É isso que o seu pensamento emana e atrai. Então, a gente pode estudar, claro, o estudo é importante, o estudo é o caminho. Mas, na verdade, no fim, vai ser o que a gente faz é que realmente que vai definir o que a gente vive, né? E é isso que vai definir esse pensamento que a gente vai emanar e a gente vai atrair na mesma vibração. Então, ser um instrumento de luz, da verdade e do amor. Isso nos conduzirá à mediunidade com Jesus. Aí, falando sobre isso também, no livro Pensamento e Vida, o Emmanuel, ele fala assim, eu achei isso muito lindo, pensamento e vida. Aí ele, né, tem um monte de coisa, daí no fim ele fala assim, o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, na verdade, o Emmanuel aí está falando que é possível, né? Que é possível, que existe, que esse é o nosso goal, esse é o nosso objetivo. O próximo, Simone, que está demorado, né? Já está na hora de acabar. Tá. Então, se ficar com vontade de sintonizar essa companhia, essa galera do bem, então aí vem o comprometimento com o trabalho. Então, é através da evangelização da nossa alma e com a evangelização da nossa alma a gente vai conseguir mudar essa sintonia espiritual. Porque há sempre uma semelhança entre o emissor e o receptor. E a gente não pode esquecer que Deus está em nós, está dentro de nós. Então, tem algo do divino em nós que nos torna capazes de sintonizar com o Criador. Porque é parte de nós, está dentro. A gente só tem que achar o caminho para a gente aumentar a frequência dessa sintonização aí, para aumentar a frequência. Então, há um fluxo de amor entre nós e o Criador. O importante é manter este fluxo de sabedoria e amor 24 horas por dia. Não estou dizendo que é fácil, eu só estou dizendo que esse pode ser o caminho, né? A verdadeira mediunidade, então, é ser instrumento da Boa Nova.
No próximo, então, Simone, então usar sua mediunidade para alcançar semelhança com nosso Pai, através do que você cria, do que você é. Então, isso pode ser no nosso trabalho, pode ser em casa, pode ser na escola, pode ser na rua, no mercado. O que a gente cria? A gente cria mais animosidade ou mais amor aonde a gente vai, né? Mais tolerância, mais harmonia mesmo. Através da evangelização, achei isso muito bonito, que a gente educa as nossas potencialidades a serviço do bem. Porque o potencial a gente tem, mas a gente deixa ele lá, não dá muita atenção para ele. Mas através da evangelização, a gente consegue desenvolver o nosso próprio potencial, que está dentro de nós. Esse que nos liga, esse pedaço de Deus que põe a gente em conexão com o Criador. Dessa maneira, nós seremos médios com Jesus. Então, emprestar os nossos ouvidos, nossos braços, nossos lábios, nosso coração a serviço do bem. Então é isso. E aí eu ponho uma questão aqui, porque uma das palestras que eu ouvi, ela termina mais ou menos assim. Porque a gente sabe que o Kardec foi o codificador, né? Mas o Kardec, é dito que o Kardec não é um médium, né? Que ele não recebia, ele não psicografava, ele codificou a doutrina baseado nas psicografias, né? Nas cartas que ele recebia. Mas eu achei muito interessante que depois de tudo isso que nós falamos sobre a mediunidade ser a procura de viver a boa nova, né? Então, a resposta aqui é que Kardec foi um grande médium, né? Se a gente olhar sobre esse aspecto. Achei bonito. Então, é isso. Isso aqui algumas das referências que eu usei para fazer a palestra. E é isso. E está aberto para comentários. A não ser que o povo dormiu, né? Aí a gente não sabe. Deixa eu ver aqui. O Kardec, ele foi um médium, mas ele tinha mediunidade ostensiva? Não, ele não tinha mediunidade ostensiva, mas depois da nossa apresentação, que a gente começou a ver a mediunidade de uma forma diferente, uma forma da mediunidade ser esse contato que a gente tem diário com com tantos espíritos à nossa volta, né? Com Jesus, com o nosso guia, com o nosso mentor, né? A gente é um médium 24 horas por dia. E a mediunidade maior é aquela que você usa, né? Para refletir a boa nova, para ser uma pessoa de bem. Então, o Kardec médium, se você pensar dessa maneira. É por isso que foi a colocação que eu quis fazer. Eu adorei essa parte final. Eu gostei de tudo, Maria Angélica, mas essa no final não tinha ouvido, foi demais, né? Ele não era como você disse, mas ele só tinha 15 minutos com o Espírito da Verdade por mês. Então, o que é isso, né? É o maior do maior dos médiuns, né? Como você. Muito legal. Muito bom. Então, assim, o assunto era muito amplo, sabe? Daí quando eu pensei, o que eu vou falar? Aí eu pensei assim, dar uma geral, né, no livro dos médiuns, o que eles falam de mediunidade, e tem uma diferença grande, né, que fala-se mais sobre essa mediunidade ostensiva. Mas isso tudo, né, no Kardec e tal, mas eu começo quase que a sentir que com essa nova, vamos dizer, dessa nova onda de comunicação, de instrução que a gente está recebendo do Emmanuel, do André Luiz e tudo, não tirando do Kardec de maneira alguma, mas é uma visão a mais que eles estão trazendo, né? Uma visão assim dessa mediunidade assim de todos nós, de constantemente que a gente está em contato direto, que a gente tem que ser muito vigilante mesmo, né? É uma responsabilidade grande. Mais algum comentário? Que horas que são que é já? Mamma mia!
Então, demorei, perdão. Me empolguei. 20 para as 9. É. Então, é isso. Foi muito pesado, muita responsabilidade, assustou, não assustou, trouxe alguma novidade. Porque vocês falaram sobre alguma coisa, né, durante o curso. Sim. Eu amei a palestra. Ai, que bom. E eu tô gostando bastante, porque a gente entra no espiritismo com bastante curiosidade, né? E muita fantasia na cabeça. E aí, aos poucos, a gente vai acalmando e vendo que todos nós somos médiums. É interessante a gente ver esse assunto, porque não é nada de outro mundo. É algo que existe em nós, né? E na última palestra, o palestrante falou o seguinte, que a gente... que ele já tem o serviço dele, que é divulgar e tudo, e que ele não quer ser médium nessa encarnação. Porque realmente não tem como a gente abraçar tudo, né? Então, assim, é bem interessante a gente analisar que já temos um percentual de mediunidade e que às vezes cada vida a gente vai aumentando, às vezes nessa vida a gente pode ou não. E é isso. Experimentar, né? Eu ficava assim, nossa, será como é que deve ser? E vou abrir o terceiro olho. E não, às vezes nem precisa, né? Porque não é a nossa missão. Função nessa, né? Há maneiras diferentes, né? De contribuir. Sim. Gratidão por me ajudar a acalmar esse lado curioso da minha cabeça. Eu achei muito interessante, eu gostei muito da palestra, justamente pelo fato, exatamente o que Lilian falou, a gente está sempre, assim, ouve falar de mediunidade, apesar de não saber tudo, mas a gente ouve falar e a gente quer tentar entender, ou conhecer, ou se perceber, ou tentar descobrir se as pessoas, se a gente tem, ou se as pessoas ao redor, ou alguns fenômenos que a gente, ao longo da vida, vê acontecer, quando que, na verdade, é exatamente isso que você colocou. Todos nós, de alguma maneira, somos médios e cabe a gente perceber e se conectar com o dia a dia e não ficar esperando um fenômeno, um acontecimento ou alguma coisa que nos dê uma direção. Então, se a gente se conectar todos os dias, como você falou, com os bons sentimentos, com os bons pensamentos, com as boas atitudes, a gente vai estar fazendo alguma coisa por nós e por alguém. Então, achei muito bacana isso, uma visão bem simples, digamos assim, na coisa e tão difícil para a gente entender, que a gente quer sempre o mais complicado, a gente quer uma coisa difícil, natural, alguma coisa que desperte, que a gente veja, quando na verdade está na nossa frente, só depende de nós se conectar com aquilo. Muito bacana, obrigada, Angélica, gostei muito. Eu fico feliz. Eu gostei muito da sua abordagem, Angélica, de mostrar a mediunidade como responsabilidade de cada um, muito mais do que como um fenômeno, né? Do que como uma faculdade que fica até difícil a gente chamar de faculdade quando a gente compreende isso que você mostrou na palestra, né? É uma faculdade assim como andar, caminhar, respirar, todos temos, né? Alguns são atletas, caminham, correm muito melhor do que os outros, mas todos nós caminhamos, né? E eu acho que você mostrou a importância da disciplina, da gente, não vou dizer da gente conseguir controlar os nossos pensamentos, mas pelo menos da gente fazer um esforço, da gente adquirir consciência e fazer um esforço. E mostrou a presença, a influência disso na vida de cada um. Né? Acho que antes, quando a gente entra no espiritismo com essa visão talvez romantizada, como a Lília falou, né? Que a gente não sabe de nada, vê nos filmes, vê pessoas comentando, a gente pensa em médiums ostensivos como Chico Xavier, como celebridades, como pessoas importantes, talvez como, sei lá, vamos dizer, presidente da República, ou pessoas, né, de destaques que estão muito distantes da nossa realidade. Eu nunca vou ser como aquela pessoa. E a gente vê
que, na verdade, a mediunidade se aplica à nossa vida pessoal. A gente pode praticar no nosso dia a dia, né? Se eu fosse presidente da República, eu ia fazer tal coisa. Mas no dia a dia eu tenho uma porção de decisões para tomar que não afetam a vida do país, mas afetam a minha vida. E com a mediunidade é a mesma coisa. Eu tenho uma porção de controles a fazer, de decisões a tomar, né? Momentos em que eu tenho que pensar, poxa, hoje mesmo, antes de vir para essa palestra, eu estava discutindo com uma amiga no WhatsApp sobre quem vai pagar determinada despesa. E eu sabia que eu tinha que ficar com a minha boca calada e não falar nada, mas, olha, eu falei e ela brigou comigo. É aquele momento em que você tem o anjinho bom e o anjinho mau falando com você, qual dos dois você resolve escutar? E todos os dias, muitas vezes por dia, que a gente está diante de um momento em que a gente está sintonizado, né? Isso é mediunidade, sintonizado com o bem e com o mal. Quem que está falando aqui, quem que está falando aqui, e que a gente tem que tomar decisões. Então, é a nossa vida pessoal, não é o Chico Xavier ajudando as outras pessoas. A gente pode fazer isso, né? Então, você mostrou com muita pertinência a nossa responsabilidade. E eu achei esse viés, eu nunca tinha olhado a mediunidade dessa maneira, e eu gostei muito desse viés. Que bom. Obrigada. Que bom, gente. Fico feliz que tocou, porque quando eu comecei a ler para saber o que eu ia falar, me tocou isso. Então, é o que vocês foram tocados hoje também, né? Foi um aprendizado muito grande para mim também, essa palestra, para perceber isso. E é isso que eu quis trazer para vocês, porque eu achei, como a André colocou, muito bom. A gente vê de uma maneira diferente, né? A gente vê mais ao nosso alcance a coisa que a gente pode fazer no dia a dia. Começar a tomar algumas rédeas, né? Para quem a gente vai emprestar a boca, o pensamento, o ouvido. Né? Muito bem. Então, como é que faz, Simone? Pois quando o povo não fala mais, a gente Vou fazer encerramento? Fecha então. Alguém quer fazer um encerramento? Olha, eu tô com a vozinha cansada aqui. Vou tomar. Vou fechar os olhinhos e tomar. Fecha o olho, coloca no mute. Dá certo, juro. Mandou mensagem, né? Então, vamos fechar os olhos mais uma vez. Agradecer a toda a espiritualidade, agradecer a Maria Angélica pela dedicação e a maneira brilhante que nos fez despertar em nós novos entendimentos, novos pensamentos. Sempre é bom, a gente não tem limite o nosso conhecimento, querido Jesus. Não tem limite, quanto mais às vezes pensamos que sabemos, descobrimos que sabemos quase nada. E o quanto ainda estamos nos primeiros degraus desse caminhar, dessa nossa evolução. E assim, com esse pensamento, pedimos ao Senhor as vossas bênçãos, a vossa luz, para que nos ilumine, nos dando força, nos preenchendo a vontade que às vezes, em alguns momentos, nos falta, para que possamos seguir assim, querendo cada vez mais adquirir conhecimento, estudar, aprender. Para aos pouquinhos, Mestre, pedimos a vossa ajuda também. Nos ajude no fazer, para que tenhamos cada vez mais vontade de fazer, mas fazer da maneira correta, daquela maneira como aprendemos nessas aulas. Que possamos assim, todos juntos, unidos, abraçados, estender essa luz que nos ilumina e se expande nos nossos lares, se expande para fora deles, podendo talvez atingir poucos irmãos que nos rodeiam. Às vezes nem os conhecemos, mas que possamos assim, cada vez melhor, numa atmosfera de luz, de paz e amor, irmos todos caminhando adiante, nessa grande escola que estamos aqui vivendo. Ilumina hoje, querido Senhor, não só hoje, mas toda a nossa semana, todo o nosso mês. Que assim possa ser, que assim seja. Muito obrigado e graças a Deus. Obrigada, Márcia, pela prece. Obrigada. Então é isso. Obrigada, Maria Angélica.
Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Uma boa noite, bem harmoniosa a todos. Deus Obrigada, Angélica, pela palestra. Obrigada a vocês. Boa Estava noite. aqui pensando, me estressei tanto, mas agora me dá vontade de fazer mais, porque eu aprendi tanto. Que bom! A gente vai lembrar disso. Não, é que aí tá gravando. quer ter outro, não, mas depois você começa a pensar de Gente, novo. que isso sirva de incentivo para todos aqui. Hein? É isso. Exato. Às vezes a gente fica com muito medo de fazer a primeira vez, né? Você aprende tanto e é tão gostoso. Aprende tanto, é verdade. Fazer, não, independente do nível em que você acha ou que não, porque quando você faz, você vai aprender, né? Na verdade, quem faz é o que mais aprende. É o que mais Exatamente.